A grande maioria dos cientistas do mundo atribui o aquecimento global que nós estamos testemunhando nesse momento, desde o início do século XXI se agravando, dizem e atestam que é a ação do homem, ou seja, o chamado envolvimento insustentável, porque tudo que o homem chama de progresso concorre decisivamente para o chamado aquecimento global. É o que nós estamos sentindo exatamente nesse momento, nessa área do Brasil, que é chamado de semiárido nordestino. E como a gente já faz desde 1992, mostrando como é que isso aqui como é que ia acontecer, como é que esses elementos da natureza iriam sendo degradados pelo progresso do homem, o chamado envolvimento insustentável, e entre eles as várias modalidades de obra da engenharia hídrica aqui nessa área do Nordeste, que o homem construiu 16 modalidades de obras desde o Brasil Império que são construídas essas obras, incluindo açude, barragem, barreiro, cisternas, barragem subterrânea, etc e tal, barreiro trincheira, é uma infinidade, não digo uma infinidade, mas são 16 modalidades de obras inúteis da indústria da seca. E aqui nós estamos mostrando uma delas, vamos mostrar uma dessas obras, feita no campo, segundo os idealizadores, para disponibilizar de água, captar e armazenar água da chuva para disponibilizar dessa água na época do verão seco sem chuvas. E aqui então é uma dos 3 modelos de cisternas que o governo construiu aqui, ainda está construindo, que já chega a 200 mil unidades dessas 3 modelos de cisternas. E aqui nós estamos diante de uma, e nós já fizemos um vídeo sobre um dos modelos essa semana, que foi o modelo da cisterna de calçadão, uma laje. E aqui nós estamos outro modelo, que é a cisterna de enxurrada. A gente está vendo esse vértice feito com essas 3 paredes, com 2 paredes de alvenaria baixinha, que segundo os idealizadores seria para captar a água da chuva que ia escorrer aqui nesse terreno molhado, quando molhado com as chuvas. E a gente vê que é um terreno arenoso, e o fato é que nenhuma água escorre aí, porque as chuvas daqui são de baixa precipitação, então nenhuma água ia escorrer aí para chegar aqui no vértice, que é a captação de água da cisterna, segundo a proposta. Aí aqui teria um primeiro tanque para decantar a sujeira que vem, folha seca, areia, fezes de animais. Tudo isso é a proposta do negócio, da obra. Só que não funciona. Aí teria um cano de esgoto de 75 milímetros, que iria desembocar no outro tanque, onde havia mais uma decantação. E a gente vê que ele está cheio de areia e de material orgânico, vegetal, seco. Foi a única coisa que juntou aí. E daí teria outro cano que está totalmente despedaçado, que chegaria até a cisterna. E nós estamos nos aproximando da cisterna. Essa cisterna, a exemplo da cisterna de calçadão, tem capacidade de armazenar 52 metros cúbicos, que segundo o governo e seus asseclas, seria água suficiente para o homem fazer uma irrigação de uma horta para uma família. A gente vê que ela está feita no campo. O campo, na área rural, embora esteja perto de uma agrovila. Está aqui a bomba, porque ele disse que não podia tirar água com a lata porque ia sujar. Ou assim, nem tem água, e se tivesse seria totalmente suja, coberta totalmente de sujeira. Mas ele disse que mesmo assim teria que ter uma bomba para o homem ficar puxando essa água que estava armazenada aí. Quer dizer, a bomba já apodreceu e nunca funcionou porque não tem água nenhuma.
E se o cara fosse ligar essa bomba, puxar a água aí com esse material, esse líquido que seria armazenado aí, totalmente cheio, repleto de sujeira, de fezes de animais, de capim seco, folha seca, a bomba ia entupir e não puxaria. Então a gente vê que é tudo planejado para não funcionar. O homem bota só para gastar o dinheiro. Então o homem que fabrica a bomba, a indústria que fabrica a bomba, tem interesse em vender. Aí chega pro engenheiro, sei lá o que foi que planejou essas troças. Aí diz, olha, tu bota uma bomba lá e tal, porque aí eu te ajudo. Aí solta uma propina pro projetista. Aí ele vai incluir uma bomba dessa que não tem finalidade nenhuma, porque não tem a água e mesmo se tivesse seria lixo. E o lixo não passa na bomba, porque essa bomba é um êmbolo, não é? Com a borracha de sucção, porque traria a água de baixo para cima, mas não funcionaria aqui de jeito nenhum. A gente vai dar um close dentro da cisterna, ver se dá pra gente ver o que está acontecendo lá dentro. Alô! E aí, já teve água? Água não tem não, mas lixo tem demais. Então imagina, ontem mesmo nós fizemos um vídeo da cisterna de calçadão, que tinha uma calçada de 200 metros quadrados para captar água das chuvas. E mesmo assim não toma água, porque além da calçada ser pequena, para captar os 52 metros cúbicos de água da cisterna, com 100 milímetros de chuva é praticamente impossível. Ela não funciona porque a gente disse que é muita sujeira que cai na calçada, e a ideia não era essa, a ideia era que aí caísse água limpa, porque senão essa água vai apodrecer com tanta matéria orgânica dissolvida lá dentro, e o resultado é que não funciona, mas o homem não quer saber. O projetista fez, ganhou lá sua comissão, convenceu o governo de que o troço ia funcionar, e não funciona, como a gente pode ver. E o resultado é que o Brasil vai caminhando aos trancos e barrancos e não tem como sobreviver diante da catástrofe climática que está acontecendo com o aquecimento global, e principalmente nessa área onde o homem foi decisivo para que todo esse desastre acontecesse, porque aqui nós estamos no Agreste, e o Agreste recebia no mínimo 1000 milímetros de chuva até o final do século XX. Não digo final do século XX, mas meados do século XIX, recebia 1000 milímetros de chuva no mínimo, era de 1000 a 1200, 1300 milímetros de chuva por ano. Aí foi baixando, foi caindo já por conta do clima que estava ficando agressivo, e esse clima se tornando agressivo por conta da ação nefasta do homem. E o resultado é que nada dessas ideias que o homem criou, imaginando que ia repor ao ambiente a água necessária para o homem continuar produzindo e vivendo, produzindo alimentos, e não produz alimentos. Nós estamos aqui ao lado de uma agrovila e não existe produção agrícola nessa área, porque se não tem como criar gado, porque a gente vê que o gado não tem o que comer, é tudo pelado e preto, escuro, queimado, e não tem água para beber. Então mesmo a água para fazer agricultura é impossível, porque a gente sabe que para se produzir 1 quilo de alimentos aqui nessa área, com esse clima quente, com essa evaporação extraordinária, se controlar a evaporação do solo, se produz 1 quilo de alimento com 500 litros de água doce. E aí o homem estava ali com, vamos dizer assim, com 52 metros cúbicos, ou seja, ia produzir no máximo, com essa agricultura dele, no máximo, vamos dizer assim, 100 quilos de alimentos. Qual seria os alimentos? A gente está falando de uma média do consumo de água, eu chamo consumo porque é para poder entrar na literatura brasileira, mas não existe consumo. O que existe é a utilização da água. Os seres vivos não usam a água, utilizam. E a gente vai complementando esse vídeo, porque o vídeo não pode ser longo, e nós vamos mostrar mais situações que comprovam decisivamente que nós estamos no caminho errado com essa tecnologia do fim do mundo.